E aqui o conceito de bloco no poder, que é do Polantzes, né, a foto dele, né? Bloco no poder, fração burguesa é a hegemonia política. Então aqui ele vai desenvolver essa relação. Não é? E aqui, como nós ainda temos um tempinho, não é? Eu vou avançar um pouco mais. Não é? Tá a Lúcia aqui me dizendo que são 10 minutos, mas pelo menos para começar a chutar o assunto aqui, eu creio que sim. Não é? Que é aquela questão da democracia e luta de classes. Veja, a democracia não é uma conquista e não interessa às classes dominantes proprietárias. A democracia é uma conquista dos setores explorados e oprimidos. É esses que têm, de fato, interesse em ter um espaço de manifestação, espaço de vida democrático. Agora, a democracia ela é histórica, ela não é absoluta, não há democracia ideal. Nós temos que ir construindo. E aí eu volto a reafirmar para vocês. Leia Jean-Jacques Rousseau e acompanhe o processo histórico um pouquinho para vocês perceberem isso. Né? Por fim, o Estado capitalista pode abrir a possibilidade de participação política, de eleger e ser eleito, ou seja, no espaço privilegiado das classes dominantes, né? Para que as classes populares possam participar, ter participação política nesse espaço privilegiado dos acordos, dos acertos entre as classes dominantes que vão consolidar em leis, que é o Congresso Nacional. Não é? Assim, a democracia burguesa neutraliza a visão de um Estado de classe, de um Estado classista, e reforça a concepção pluralista hegemônica nos países capitalistas. Então, os explorados e oprimidos têm direito a participar. Elegeu 20, mas eles poderiam ter eleito mais, não elegeu porque não deu conta. E aí esse papo todo que a gente vê por aí. Não é? A democracia parlamentar é apenas uma das formas que pode assumir a dominação de classe. O Estado burguês pode perfeitamente viver sem um parlamento, mas não pode viver sem a burocracia. Sem a burocracia civil e militar. E sem os elementos centrais do direito burguês, dos direitos civis, especialmente a liberdade individual do contrato. Ou seja, ele não pode abrir mão do sistema, do aparato coercitivo, não é? Que é integrante dos poderes. Aonde é que se concentra principalmente esses aparatos coercitivos? No poder judiciário, que exerce através das leis e através do exercício da repressão física imediata. Não é? Então, veja, ao criar essa ilusão de que na sociedade todos têm liberdades e direitos, não é, individuais, cada um pode fazer o contrato, não, você não foi contratado porque você não teve competência. Não é? Então vai para a escola. Não está as estatísticas divulgando? Grande parte do desemprego existente é porque a mão de obra não está preparada, não existe empreendedorismo. Não é? Ou seja, aquele que é explorado e oprimido é o responsável pela sua opressão e sua exploração. Não é? Esse é o discurso. Não é? Não é indiferente para o proletariado a forma pela qual a burguesia exerce a sua dominação. A democracia é o campo mais favorável para as disputas interburguesas entre suas diversas frações e, ao mesmo tempo, para a elevação do nível de consciência e organização dos trabalhadores. Então, esse espaço democrático é um espaço privilegiado de acordo e de acerto entre as classes dominantes, mas contraditoriamente, como a sociedade é contraditória, ele também é interesse para os explorados e oprimidos, porque vão ter um espaço de pelo menos fazer uma chiadeira. Não é? E associado a essa atuação, vamos dizer assim, parlamentar, se ele consegue desenvolver organizações, movimentações, mobilizações, não é? Ele pode avançar na ampliação da democracia e pode ter conquistas. Não é? Pode conquistas. Segundo a história, dificilmente vira a moeda, não é? Mas são espaços que permitem conquistas, espaços importantes. Espaços importantes que permitem uma vida melhor, um pouco mais digna. Não é?
E foram as classes populares que, com suas lutas, é só pegar historicamente, conquistaram a democracia política contra a vontade da burguesia. Né? As revoluções burguesas, nos seus inícios, eram antidemocráticas, era elitista, era o voto censitário. Não é? Portanto, não é, são a vanguarda da luta contra os processos de fascistização do Estado burguês, que é o que está ocorrendo no Brasil. Não é? Essa tentativa de fascistização do Estado brasileiro está tendo reações entre frações das classes dominantes, não é? Está tendo reações entre setores do proletariado, professorado, não é? Entre diversos níveis, camadas sociais, frações de classes da sociedade, que está impedindo que haja uma fascistização definitiva do Estado burguês no Brasil. Não é? Que 6-7 era golpe, não esqueçam disso. Só não se concretizou porque houve uma articulação que promoveu um contragolpe. Tá? E as consequências nós ainda estamos vivenciando isso aí. Para onde é que vai, não sei. Né? Mas eu tenho uma ideia de que esse fascista, né? Esse nazi-fascista, genocida, né? Se chegar a terminar o seu mandato, porque há toda uma articulação para retirar o antes, de forma menos traumática, né? Se não conseguirem, se ele chegar, ele pode não chegar no segundo turno. Né? Então temos muita água por baixo da ponte aí que a gente deve acompanhar. Né? Ao nos dedicarmos aos estudos e análises de situações concretas, de estados existentes, como por exemplo o brasileiro na atualidade, percebe-se de imediato que necessitamos ampliar nossos conceitos. Veja aqui, necessitamos ampliar os nossos conceitos, aprofundar nosso conhecimento teórico sobre os objetos de análise a qual nos dedicamos, mas sem nos distanciarmos do real. Nós devemos procurar apreender, não só entender, apreender o real, em suas particularidades associadas indissoluvelmente às suas múltiplas determinações. Nada ocorre por acaso. Todo e qualquer fenômeno é parte integrante de um processo muito mais amplo, diria assim, maior. Para tal, nós necessitamos adquirir, acumular e tornar presente em nosso cérebro, que dirige o nosso corpo, o nosso coração. Então temos que acumular em nosso cérebro as categorias filosóficas, as leis, as categorias da dialética, da economia, etc, 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 analisando o Estado com todas as suas contradições, como eu coloquei para vocês aqui, no seu processo dialético, em suas particularidades, em sua historicidade, mas abordando suas diferentes dimensões, formas e sua essência como parte dessa totalidade concreta. Então veja, é um esforço, um grande esforço, que vocês, ou que nós devemos fazer? Não. Nós podemos ver e entender a realidade ao nível do senso comum. Não é? Nós conseguimos sair de onde você está e ir para outro lugar, você consegue fazer uma merda ou outra. Não é? Mas para entender, para apreender esta realidade, não tem alternativa a não ser buscar acumular, e claro que nunca termina esse processo, acumular o conhecimento científico, entendendo essa diversidade que compõe a realidade. Tá? Então, que tal a gente tomar um porre de livros, não é? Que a ressaca é nada mais, nada menos do que cultura e não faz mal ao corpo e ao fígado. Não é? É muito salutar um porre de livros para o nosso cérebro, para o conhecimento científico. Assim, podemos afirmar que o Estado brasileiro, delineado na Constituição brasileira, mantém, em essência, uma ordem constitucional de classe, burguesa, que vigora em diversos governos. Collor e Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro.
Mas aí eu pergunto para vocês, vamos pensar junto. Mas a forma de exercício do poder, a prática política desses presidentes ou dessa presidenta é a mesma? São semelhantes? De imediato nós já podemos dizer que é evidente que não é? Então, pelo tempo, no momento é o que eu teria que apresentar para vocês. Desculpa as falhas, os possíveis excessos. Espero, mais uma vez, ter contribuído para ampliar um pouco a compreensão e o conhecimento de vocês sobre os temas propostos. Muito agradecido por estarem aí, assistirem e me ouvirem, né? E agora a gente poderia aproveitar um tempinho aí para fazer alguma polêmica. Por exemplo, vocês que me ouviram no passado e agora no presente hoje, né? Tem alguma opinião, alguma observação, né? Uma avaliação, né? Estou aberto e gostaria de ouvir a contribuição de vocês. Isso a gente precisava de umas 3 aulas para dar conta de tanto conhecimento. Foi brilhante, foi muito legal. Vocês que não sabem que depois desse agradecimento aí tem mais, olha lá, ó, tá vendo? Não aí. Só uma provocação. Não, mas a gente... Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui algumas falas, mas eu vou abrir a palavra. Tem o Zé Gabriel, a Antônia, a Diane só agradecendo, e a Roberta e o Marco Antônio aqui, né? Então vou passar a palavra para vocês, tá, gente? Aí o professor Silvio vai tentar anotar o que cada um falar, tá bom? Na realidade, eu não tenho nenhuma pergunta, só que eu tenho lido concepções e formação do Estado brasileiro, que aí, no caso, se for marcar uma outra aula, falar especificamente do Brasil, de nossa história, dessas concepções, seria muito interessante. Mas gastaria não sei quantas aulas. Quem sabe ele vai montar um curso, mas é a sugestão. Tem lá no YouTube, né? Cristiano? Primeiro, eu gostaria muito de elogiar a escolha dos professores aí, viu? Foi magnífica essas 2 manhãs que nós passamos contigo, viu, professor? Muito obrigado. Eu espero que isso possa até acontecer outras vezes, pois sua fala com certeza instigou muito a todos nós. Eu queria só fazer uma colocação, talvez até um pouco ingênua da minha parte, mas se o senhor puder me ajudar nesse sentido, talvez até nos ajudar, seria muito legal. O senhor falou antes do intervalo sobre cortar o mal pela raiz, para que ele não cresça e cause mais maldades. Então, como criar meios e mecanismos para que, de forma corajosa, porém sutil, sem heroísmo único, como mobilizar as massas em relação a esses genocidas, principalmente dentro desse aparelho repressivo do Estado, que domina a cabeça e restringe a informação não só dos alunos, mas também de educadores. Ok, Cristiano. Zé Gabriel, quer falar? Quando o professor falou dessa oportunidade para tensionar as coisas, depois de tudo, essa imersão que ele faz na gente sobre TGE, eu acho incrível mesmo. Diogo, o Pacheco e eu, a gente tem um lugar de fala parecido, porque a gente veio da formação lá do direito e a gente é ensinado lá essa ideia de enaltecer a figura do Estado e legitimar algumas situações de opressão, de coerção. E eu quero
Marco Antônio só fez referência à bancada do boi, da bala. Quer falar, Marco Antônio? Sim, professor, você cita, né, Rousseau com relação à questão do contrato social, né? Na aula passada também falou daquelas experiências na Suíça, né? Não sei se a gente pode chamar de pequenas comunas, enfim. Será que nós já conseguimos alcançar uma maturidade para uma perspectiva autogestionária? Seria essa a minha questão. Obrigado. Mais alguém? Então vamos lá, professor. Eu vou pegar a última, né? Tem o Gustavo. Guarda as duas aí, tem o Gustavo. Gustavo, quer falar? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Professor, inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo, né, por esses 2 dias que você esteve conosco, né? E assim, para mim foi uma satisfação muito grande. Aí, alguns aí são até de outras áreas, né? De outras áreas, como por exemplo pessoal do direito, mas mesmo assim ainda não tem um contato assim, acho que maior que nós das exatas, né? Eu, por exemplo, sou da física e da engenharia e sempre tive dificuldade para estar falando de marketing, de marketing, né, e tal. E o senhor discorreu muito bem, né, sobre esses assuntos assim. E elucidou bastante, né, a questão das leituras que eu tinha feito, né, e não tinha compreendido direito, né. Acredito que o Cristiano também fez uma fala muito interessante, né. E, de fato, né, contribuiu bastante, professor. Então, assim, gostaria mesmo de parabenizar, né, porque para nós aí somos diretamente da área da educação, da pedagogia, da história, acabamos tendo algumas dificuldades, né? Quando vem alguém como o senhor e dá um show desse aqui, Nossa Senhora, né, a gente fica, né, maravilhado, né, e vê que realmente nós estamos vivendo um contexto, né, você falou aí dos últimos acontecimentos, né, das autoridades, e realmente esse é um show de elucidação, né, para quem está acompanhando os últimos dias aí, né, e consegue, o senhor conseguiu associar isso, né, com essa apresentação aí maravilhosa. Mas, parabéns mesmo, parabéns aos professores por terem convidado, e estou bastante feliz, né? Nós temos grandes alunos aqui, que tem o Marco Antônio, também que vai fazer disciplina com ele, eles entendem bastante dos assuntos, né? Mas assim, hoje eu me senti como se fosse o Marco Antônio, o Cristiano, esses caras que sempre entendem tudo aqui. Foi muito bom mesmo. Tem mais alguém, gente? Tem uma mãozinha aqui, mas eu não consigo ver de quem é. Não sei se já falou ou não. Tem do Gina Iglesias, Ah, então Gina Gleison. fala aí, Gina Iglesias. eu quero agradecer a presença do professor, né, que gosta, já conheço já, foi excelente a abordagem. Os 2 pontos foi muito bom. Eu gostaria, professor, se possível, se tem algum livro que a gente poderia ler sobre esses termos, como nós pesquisarmos nosso objeto de pesquisa, no aspecto de multilateral, multifacética, né, e temporal. Tem algum livro que poderia sugerir para nós pesquisarmos nosso objeto de pesquisa sobre esses termos? Muito obrigada também. Ok, minha gente, vou passar então a palavra. Ao final vocês vão ter acesso aqui aos slides, né? Vocês já estão tendo acesso, então tem uma bibliografia ao final, né? Ali vocês podem ver pelo título e escolher, porque a gente tem um espaço e tempo muito limitado, né? Esse é um dos problemas, né? E respondendo aqui a uma observação anterior, né? Para mim seria assim, apaixonante e estimulante, provocador, não é? Apresentar essa aula vinculada aos conhecimentos da biologia, da química, não é?
porque estão intrinsecamente interligados, não é? Eu fui um grande adepto estudioso, né, dessas áreas das chamadas ciências exatas, e por injunções da vida me desviei para o outro lado, não é? Mas nunca perdi esse contato, não é? Porque dentro daquela ideia multilateral, multifacético, historicizado, espaço, tempo, na formação da totalidade.